Nesse vídeo eu vou te dizer algumas coisas que ninguém te diz sobre o investimento no mercado financeiro. Olá, meu nome é Ivan Tonon, tenho 33 anos e adquiri a minha independência financeira através do investimento em imóveis. Você deve estar se perguntando por que eu estou falando de imóveis. Uma série de especialistas já falaram para você que você deve vender o seu imóvel e aplicar em fundos imobiliários, em ações ou em fundos de investimento, que a rentabilidade do mercado financeiro é muito melhor do que a do mercado imobiliário e que isso garante uma aposentadoria e uma independência financeira com mais tranquilidade. Se eu estou investindo no mercado de imóveis e tenho a minha independência financeira no mercado de imóveis, quer dizer que eu não acredito nessa falácia. Eu vou falar agora, ponto por ponto, por que eu não acredito que o mercado financeiro é uma boa opção para você alcançar a independência financeira. A primeira coisa que eu quero te dizer é que o mercado financeiro não vive do crescimento das empresas. A gente acredita que se o Bovespa saiu de 90 para 110, da onde que foi ganho dinheiro? Quem que ganhou realmente dinheiro com essa história? Claro, as empresas listadas ganharam algum dinheiro, as pessoas que compraram ações dessas empresas ganharam dinheiro, mas como o mercado financeiro ganhou? O mercado financeiro ganhou através de taxas de administração, de corretagem e taxa de desempenho. Esse é o principal motor do mercado financeiro, não é o crescimento das empresas. Se um monte de pessoas entrar no mercado financeiro, mesmo que ele esteja em queda, os bancos, as corretoras, os fundos e os gestores de fundos vão ganhar muito dinheiro. Por quê? Porque as taxas inerentes ao mercado financeiro, elas acontecem tanto no período de alta quanto no período de baixa. Quer dizer, o risco é seu, mas o ganho é garantido deles. Eles só vão ganhar menos dinheiro à medida que tiver menos pessoas investindo no mercado financeiro. Isso foi o que aconteceu por boa parte do tempo no Brasil, porque as taxas de juros eram muito altas e as pessoas deixavam os seus recursos na poupança. Eu entendo que o mercado financeiro pode ser uma alternativa muito boa à poupança. A poupança realmente não é um grande investimento hoje. Porém, o mercado financeiro não é a única opção do investidor. E então, esse é um dos primeiros tópicos que eu gostaria de deixar claro, é que o mercado financeiro não vive do crescimento das empresas e não vive do lucro dos investidores. Vive de taxa, vive de corretagem e administração, além de prêmios sobre a performance de fundos. O segundo ponto, que ninguém te fala sobre o mercado financeiro, é que você sabe muito menos do que os principais agentes. Então, naturalmente, existe sim uma assimetria de informações onde você vai chegar a conhecer o real motivo pelo qual uma ação subiu ou desceu muito depois do Itaú, muito depois do Banco do Brasil. Por quê? Porque isso acontece, né? Eles estão muito mais próximos dos principais players, inclusive, né, mais próximos das equipes de gestão, né, das principais empresas listadas na Bolsa de Valores. Existe uma linha tênue entre a parte legal e ilegal, mas para ficar mais claro, é só eu deixar um exemplo de que se você tem um grande investidor, né, como são alguns bancos ou grandes fundos de investimento, você tem a possibilidade de indicar membros para o conselho fiscal ou o conselho de administração das grandes companhias. Isso faz com que eles tenham uma gama de informações muito maior do que você como investidor pessoa física. Isso quer dizer que eles vão sim ter movimentos com muito mais assertividade do que a pessoa física que vai saber das informações com alguma coisa de atraso. Isso faz muita diferença no investimento no mercado financeiro ao longo do tempo. A terceira razão pela qual eu acredito que a aposentadoria antecipada e a independência financeira no mercado financeiro pode ser muito arriscada é que os ciclos de baixa eles são muito imprevisíveis. A gente hoje acredita que os ciclos de baixa são curtos, porque historicamente
Agora, né, nos anos de 2000 para cá, os ciclos de baixa realmente foram mais ou menos curtos. Mas a gente teve, durante a história econômica, ciclos de baixa muito longos, de 10, de 20 anos, né? Teve no período de 29 no mundo todo, e aqui no Brasil teve um período de baixa no mercado financeiro também muito longo, que pegou ali o final da década de 70 até uma boa parte dos anos 90. Então são 10, 15, 20 anos que você pode ter um ciclo de baixa que vai te dar péssimos rendimentos, seja através de dividendos, seja através da valorização das ações. E você não tem como prever esse ciclo de baixa do mercado financeiro. Isso não tem como saber. Você tem que fazer movimentos táticos que é muito mais difícil e trabalhoso e custoso quanto menor você é como investidor. Esse é o terceiro ponto pelo qual eu não acredito que o mercado financeiro é uma boa opção para a independência financeira. O quarto ponto que eu gostaria de deixar claro é que você não tem controle sobre os dividendos que você vai receber. Dividendos são uma parte do lucro da empresa que ela tem obrigação de distribuir para os seus acionistas. Então, as empresas no Brasil têm que distribuir pelo menos 25% do lucro que elas obtêm ao longo de um ano para os seus acionistas. Porém, nem sempre elas lucram. Então, se elas não lucram, você não vai receber esses dividendos. Naturalmente, quando você compra uma ação, realmente você se torna sócio daquela ação. Porém, um acionista minoritário com pouquíssima capacidade de atuar não pode definir quais que vão ser os próximos passos da empresa. Você tem que acreditar muito na equipe de gestão. Isso pode fazer com que haja um descasamento entre a sua vontade e a vontade da empresa. Às vezes a empresa decide um grande investimento e reduz a base de lucro que vai distribuir, e você que estava contando com os dividendos para aumentar a sua renda mensal, você acaba perdendo isso. Além disso, essa estratégia da empresa, né, de investir para crescer pode não dar certo. Então você perde nos dois lados. Isso quer dizer que você não pode garantir dividendos, o histórico de distribuição de dividendos não pode garantir o futuro de distribuição de dividendos. É uma atitude interessante, porém você tem que entender os riscos inerentes a isso. Falar que você vai se aposentar recebendo dividendos é uma atitude de comprometimento e relação com a empresa que um investidor minoritário raramente vai conseguir ter de uma forma tranquila. O quinto motivo pelo qual eu não acredito que o mercado financeiro é a melhor estratégia para você alcançar a independência financeira são que os fundos aplicam taxas muito altas. Os fundos de investimento, em geral, no Brasil, eles aplicam 2% de taxa de administração, então quer dizer, você vai pagar 2% sobre o seu capital, não importa se o fundo ganhou dinheiro ou perdeu dinheiro, você vai pagar 2%. Esse é o mesmo valor da taxa de juros atual, ou seja, você vai pagar a taxa livre de risco para o gestor do seu fundo, independente se ele vai ganhar dinheiro para você ou não. Isso eu acho bem inadequado. Por outro lado, se ele conseguir bater o benchmarking, que em alguns casos é o próprio CDI, ou seja, se ele conseguir uma rentabilidade de 4% ou de 5%, ele vai cobrar 20% acima daquele benchmarking, ou seja, ele vai cobrar 20% de performance sobre 3% do que ele conseguiu fazer todo aquele capital render. Eu acho que isso é muito caro hoje em dia. Eu acho que esse custo todo faz com que a sua independência financeira fique cada vez mais distante, porque você está pagando muita taxa e muita taxa de performance, isso caso o seu fundo dê lucro e consiga atingir patamares acima do que ele espera. Por fim, eu entendo o mercado financeiro, eu acredito que uma parte da sua estratégia precisa ser dentro do mercado financeiro. Por quê? Porque no mercado financeiro tem bastante liquidez, existe bastante oportunidade de você ter o dinheiro alocado ali com uma quantidade de risco que você pode reduzir, comprando uma parte em renda fixa, uma parte em renda variável e uma parte em seguros.
Isso aqui não é uma dica de investimento, é um vídeo apenas informações, porém eu acredito que você pode ter sim e deve talvez ter uma parte do seu patrimônio investido no mercado financeiro. Mas, volto a ressaltar, o mercado de imóveis ele tem uma relação risco-retorno no longo prazo muito mais segura do que o próprio mercado financeiro. Por isso, eu invisto 97% do meu patrimônio em imóveis e pretendo continuar fazendo dessa forma. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, dê um joinha no vídeo, se inscreva no canal e receba mais conteúdo sobre independência financeira e mercado imobiliário.